Olá de novo. Nós vivemos uma época de exceção e de resistência. E frequentemente nós, quando somos confrontados com estas situações, pensamos que a resistência é um fenómeno precisamente dessas épocas de exceção. Mas de facto assim não é. Sempre esteve presente na história. Qualquer mudança, por pequena que seja, traz consigo fenómenos de resistência. E de facto as trajetórias históricas não são um percurso linear, pelo contrário, são feitas aos tropeções, percursos sinuosos, que mais parecem um bêbado a andar do que propriamente uma pessoa sóbria. E a resistência faz parte desses processos, interfere nesses processos, e o resultado que se vai obtendo ao longo do processo histórico resulta, passa a redundância, precisamente de uma conjugação de uma série de fatores e da interação de todas essas variáveis, entre as quais está a resistência. A resistência, portanto, está sempre presente e sempre existiu, e na pré-história também. E hoje eu resolvi, não sei muito bem porquê, falar-vos um bocadinho de resistência na pré-história e de como é que na pré-história nós podemos ou conseguimos observar fenómenos de resistência, usando para isso, uma vez mais, esse infindável documento que são os perdigões. Os perdigões precisamente existiram e desenvolveram-se e são representativos de uma época de um profundo crescimento, de um momento de mudança acentuada e de aceleramento do tempo histórico. Está aqui traduzido neste gráfico que expressa o comportamento demográfico do sudoeste da Península Ibérica, e em que nós vemos que no final do Neolítico Médio há um take-off, um arranque desse trajeto de crescimento e que se vai desenvolver durante 1000 anos até cerca de 2500 AC, e depois parece entrar num período, ou entra num período de quebra. Enfim, o momento em que entra ainda é discutível, mas seguramente na segunda metade do terceiro milénio nós observamos um momento de quebra, colapso desta trajetória de desenvolvimento social, e que é uma trajetória caracterizada pelo crescimento demográfico, por um aumento da monumentalidade, por um aumento excepcional das trocas e da interação a larga escala, de bens sumptuosos, de bens exóticos, e que também é ao longo dessa trajetória, e sobretudo quando chegamos mais perto do pico, que se começam a evidenciar sinais também de alterações sociais, em que aparentemente se nota a emergência de elites, portanto de grupos que se começam a destacar pelo seu status, pelo seu poder, e que se vão traduzir em determinado momento do terceiro milénio, meados do terceiro milénio, pela uma substituição nas práticas funerárias de enterramentos essencialmente coletivos para enterramentos individuais, inclusivamente enterramentos individuais que são acompanhados por objetos de exceção que precisamente são interpretados como práticas para exaltar o status dessas pessoas enterradas. E isso acontecendo um pouco por toda a Europa, acontece também na Península Ibérica, e talvez alguns exemplos que nós temos que mais se destacam, por exemplo, o caso dos contextos de Montelírios, onde não se tratando exatamente de contextos de enterramento individual, são enterramentos múltiplos, mas onde o indivíduo está muito bem individualizado, onde se podem associar indivíduos a determinados objetos, e onde os objetos que ocorrem nestes sepulcros são claramente objetos de exceção, implicando um artesanato quase especializado, implicando interação de larga escala, e que procuram precisamente, destacar estes contextos funerários relativamente a outros. Outras situações, temos por exemplo no centro da Península Ibérica, na região de Madrid, o caso do Camino de las Yazeras, onde temos enterramentos individuais, claramente individualizados, com materiais campaniformes, com ouro, com objetos em marfim,
e que exaltam precisamente o caráter individual da pessoa sepultada. Outro exemplo da região de Madrid, o Manejos, onde também, em contextos de enterramentos individuais ou múltiplos, isto é, de 2 ou 3 indivíduos, há uma clara individualização do morto e a sua associação a objetos de prestígio, desde armas, recipientes campaniformes, também objetos em marfim, sim, objetos exóticos de grande valor e que acabam por sublinhar precisamente o prestígio dessa pessoa, reforçando esse prestígio na morte. Também no Alentejo, no sul de Portugal, nós encontramos alguns contextos funerários em que se nota esse processo de individualização, como são os enterramentos denominados tradicionalmente como horizonte de ferradeira, portanto em que temos sepulturas individuais, acompanhadas normalmente por recipientes lisos de tendência acampanulada ou troncocónicos e armas também. E este é o contexto, digamos assim, da época, de meados do terceiro milénio, terceiro quartel do terceiro milénio, que começa a emergir. E, em face desta situação, o que é que se passa nos contextos funerários dos perdigões? Os perdigões também são, como eu disse, um bom exemplo desta trajetória e, por exemplo, encontram-se inseridos em redes de larga escala de circulação de produtos exóticos. Temos aqui um mapa que nos evidencia zonas de possível proveniência de objetos que vamos encontrar nos perdigões, sejam as conchas marinhas ou os ídolos de calcário que estão relacionados com a Península de Lisboa, o mármore que vem do norte, que vem da zona ali de Vila Viçosa. Temos recipientes que apontam para a zona da Extremadura, temos a varichite que vem da mina de Pico Centeno na Serra Morena e coisas ainda mais distantes, como o cinábio que vem da zona da Cidade Real, ou o silexoolítico que vem do maciço bético, marfim que vem do norte da África e até âmbar que vem da Sicília. Portanto, os perdigões também estão inseridos neste âmbito de transações ou de interação de larga escala. Lá chegam objetos, produtos, matérias-primas exóticas que poderiam ser eventualmente utilizadas também, como nos outros sítios que vimos, para precisamente destacar elites, para destacar indivíduos no meio do coletivo. O que ocorre, contudo, nos perdigões não é isso. E nos contextos funerários que foram até agora intervencionados, e que, como eu disse no último vídeo, se situam em 2 áreas, portanto na área este, junto a um cromlech, e na área central, o que nós observamos é uma situação diversificada. Portanto, na área este, nós já intervencionámos 4 sepulcros, o sepulcro 4, o 2, o 3 e o 1. E o que nós observamos, por exemplo, no sepulcro 1 é simplesmente uma massa de ossos de posições secundárias, não há uma única conexão anatómica, não há um único indivíduo que se possa destacar ou discernir nesta massa de ossos e, portanto, como veem, não há aqui qualquer intenção e vontade de preservar a individualidade no enterramento. E, no entanto, os objetos que ocorrem neste sepulcro são objetos que poderemos considerar objetos de prestígio. Contém âmbar, as grandes lâminas importadas, o sílex, que também é importado, labardas e punhais, os vasos de calcário, enfim, uma panóplia de objetos que são, de facto, objetos de prestígio, mas que aqui não estão, de facto, a individualizar ninguém, nem a destacar ninguém. Se formos para o sepulcro 2, mais ou menos a mesma coisa. Portanto, conjuntos de ossos, não há indivíduos preservados, não se consegue distinguir qualquer tipo de indivíduo nestes contextos. Devo dizer que no sepulcro 1, o estudo antropológico que foi feito pela Lúcia Evangelista identificou um número mínimo de 103 indivíduos. Aqui o estudo ainda não está completo, mas creio que já anda por volta de meia centena.
portanto, acumulações de ossos de muitos indivíduos. E também aqui os conjuntos artefactuais são de exceção, inclusivamente com ouro, cinábrio, lúnulas em marfim, os tais ídolos que já falei anteriormente, objetos de calcário, avaricite. A maioria destes objetos são em matérias-primas que não existem, que são, portanto, exógenas, mas que, mais uma vez, não individualizam ninguém, não são passíveis de serem associadas a indivíduos concretos. O sepulcro 3, a mesma coisa, apenas um amontoado, um gigantesco amontoado de ossos, com algumas conexões muito parciais, bocadinhos de mãos ou de pés, mas nenhum corpo identificável, e também, uma vez mais, uma grande quantidade, nomeadamente aqui de mais de 8 dezenas de grandes lâminas de sílex, tudo isto importado para os perdigões, e que, uma vez mais, a mesma tónica, não estão a individualizar ninguém. O sepulcro 4, ainda mais evidente, porque praticamente não tem materiais, tem 2 níveis de deposições de, uma vez mais, de ossos, a grande maioria, desconectados, dispersos. Há depois algumas conexões parciais, mas não há qualquer, uma vez mais, preocupação de preservar a individualidade, ou que ela possa ser identificada e associável a materiais, tanto mais que aqui os materiais que aparecem são de facto muito reduzidos. Quando vamos para o centro dos perdigões e vamos para os contextos de cremação, a situação ainda é mais evidente. Uma vez mais, portanto, a ausência de individualização. E, no entanto, também aqui os objetos são objetos de exceção, inclusivamente ao lado destas deposições, mas não diretamente associadas com elas, temos um conjunto de deposições campaniformes. E o que nós verificamos quando olhamos para a cronologia de todas estas posições nos perdigões é que grande parte delas abrange precisamente esse período, meados do terceiro milénio, terceiro quartel do terceiro milénio, onde em muitos outros sítios da península e inclusivamente do próprio Alentejo, nós estamos a ter esses sinais de progressiva individualização na morte, de procura de destacar o indivíduo nas práticas funerárias. Como entender então esta situação específica dos perdigões? Ora, precisamente nós podemos estar aqui perante um fenómeno de resistência de sociedades que são de tradição igualitarista, onde a diferenciação social é ainda relativamente reduzida, onde o poder é muito mais negociado, onde provavelmente não existirá fortes laços hereditários de transmissão de poder. E é no contexto destas sociedades que estão a emergir fenómenos de desigualdade social, desigualdade vertical, e que muito provavelmente esses fenómenos de desenvolvimento de desigualdade vertical são acompanhados por fenómenos de resistência precisamente a essa tendência. E, portanto, nós poderemos eventualmente colocar como hipótese interpretativa para esta situação de, quase que diria, de exceção dos contextos funerários dos perdigões relativamente àquilo que se está a passar em muitos outros pontos e em muitos outros sítios, e provavelmente na própria região, relativamente a esse processo de individualização na morte, uma prática que é a oposta, a prática de anular o indivíduo nestes aglomerados coletivos, onde toda a individualidade está diluída e, portanto, quase como que se estes contextos estivessem precisamente a comunicar um sentido de coletividade, de grupo, e quando a distinção se faz, como eu falei no último vídeo, ela faz entre sepulcros, entre coletivos, entre grupos e não entre indivíduos. O que é que estes fenómenos de resistência poderão ter significado nesta altura? Bom, é difícil de avaliar, mas uma coisa é certa, nós verificamos que o que se passa, ou estas trajetórias que ocorrem no Sudoeste, também ocorrem no Sudeste, mas com um resultado diferente. Enquanto que no Sudoeste
por volta de meados, terceiro quartel do terceiro milénio, essa trajetória inverte e entra em colapso. No Sudeste, pelo contrário, ela continua a desenvolver-se e a intensificar-se, e esse fenómeno de crise, digamos assim, só se opera em meados do segundo milénio, quase 1000 anos depois, ou qualquer coisa desse género. E, portanto, poderemos questionar aqui, de facto, quais foram os fenómenos que intervieram para que esta diversidade ocorresse em duas áreas regionais que são mais ou menos contíguas na Península Ibérica. Tem-se utilizado muitas questões climáticas para tentar perceber estes fenómenos de colapso no final do terceiro milénio, mas o Sudeste não esteve isento desses problemas climáticos que ocorreram no final do terceiro milénio, e aparentemente a sua resposta é outra. Portanto, nós temos que introduzir aqui claramente as variáveis sociais, as variáveis do interior do sistema social, e a variável resistência é uma delas. Até que ponto os fenómenos de resistência contribuíram para isto, não como causa exclusiva, mas como mais um fator que intervém para dar resultado a este processo histórico, é uma questão que está em aberto e que é uma das mais interessantes e que vale a pena continuar a investigar. Mais uma vez, fiquem bem.